esteja convosco, irmãos. Bom, mais uma vez vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Tá bom, vamos falar que você está conectado aqui. Se mandar um arquivo, você consegue colocar? Consegue? Vou te mandar um arquivo aí, só que você põe só o destino aqui, então. Só um minutinho. Então, coloque aí você tem para mim, tá? Irmãos, bom, mais um dia que nós estamos reunidos na casa do Senhor. Vamos refletir um pouquinho no que o Senhor tem para nós. Eu venho meditando já há um tempo sobre a oração. Eu queria compartilhar com os irmãos. Eu posso dizer que essa é a parte A, ou esse é o primeiro episódio, uma série de 2 capítulos, digamos assim, né? Porque hoje eu queria fazer uma introdução, ou uma introdução no sentido de que vai ser uma primeira parte, e eu não sei se a semana que vem ou a próxima semana eu vou ministrar novamente, e aí eu vou falar da outra parte. O Felipe vai falar, não, essa não, outra, não quero aqui. E eu queria falar sobre oração, eu queria que os irmãos abrissem aí no Evangelho de Mateus. Existem 2 pilares, irmãos, na fé cristã. E nesses 2 pilares da fé cristã, nós temos de um lado o conhecimento, né? O crescimento, enfim, a palavra de Deus, e nós temos a oração. Ou seja, nós temos o ouvir, aprender, conhecer, que promove a praticar, e nós temos o falar. Então, eu falo com Deus e eu ouço a Deus. Ou seja, esse diálogo entre falar e ouvir é o que realmente fortalece a fé cristã e dá sentido à fé cristã. Tá? Então, ou seja, eu tenho dois pontos. Se eu só falar, irmãos, e não ouvir, está pela metade. Eu só falo com Deus. Eu só peço para Deus. Eu só dialogo com Deus. Eu só coloco a minha palavra para Deus, mas eu não paro para ouvir. Seja o que ele tenha a dizer no texto bíblico, seja através de suas mensagens no meu coração. Ou eu só ouço a Deus, mas em nenhum momento eu falo, em nenhum momento eu exponho o que eu estou sentindo. Enfim, ou seja, estaríamos pela metade. Então nós temos o falar e ouvir. Nós aprendemos sobre a palavra do Senhor, mas nós precisamos também falar com Ele. E nós temos um pensamento equivocado em muitas situações sobre a oração. Quando nós falamos sobre a oração, muitas vezes nós se perdemos no que realmente representa a oração, né? Primeiro ponto é que nós temos ciência de que Deus, Ele sabe tudo o que está no nosso coração. É interessante que Salmos 139 diz que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe o que vai no nosso coração, e o texto diz que ainda que a palavra não me venha à boca, Ele já conhece, já sabe o que está no meu coração. Ciente disso, a gente poderia se perguntar, mas, poxa, se Deus já sabe o que eu vou falar, então por que eu falo? Se Deus já sabe o que eu vou dizer antes que a palavra venha à boca, então por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar com Ele? E quando essa questão vem diante da gente, a gente pensa, a gente entende que nós temos, em muitos momentos, uma compreensão equivocada da oração. Porque muitas vezes nós achamos que a oração é mudar o pensamento de Deus, ou mudar a ação de Deus e mudar a Deus. Então eu oro para que Deus haja em meu favor. Então, como se a minha oração fosse mudar a Deus. Usamos a oração como instrumento de barganha, né, para
poder fazer as coisas acontecer, como se Deus estivesse ali dando sopa, esperando para nos proporcionar o que nós queremos, e de repente, quando eu faço a oração, eu ativo essa fonte de bênçãos que vem sobre mim. Enfim, nós oramos, nós jejuamos, nós insistimos para conversar com Deus, mas o objetivo muitas vezes não é Deus, muitas vezes o objetivo somos nós, né? Nós sabemos que Deus conhece as nossas necessidades, mas nós suplicamos, pedimos a Deus e só queremos as mãos de Deus, o que Deus pode fazer, e não realmente a sua presença ou aquilo que Ele realmente pode nos oferecer. Nós não entendemos que muitas vezes a oração vai além disso. A oração é comunhão, a oração é partilhar da presença de Deus. Se o Vinícius, ele viesse só falar comigo, Vinícius, meu filho, se viesse só falar comigo todas as vezes que ele precisasse de alguma coisa. Pai, eu preciso de dinheiro. Pai, eu preciso que você faça isso por mim. Pai, eu preciso disso. Pai, me ajuda com aquilo. Pai, resolve isso para mim. Pai, eu entender claramente que meu filho é extremamente interesseiro. Ele só me busca, só me procura quando ele tem interesse de algo. Diferente se em algum momento o Vinícius sentasse perto de mim, pai, tudo bem? Como é que você está? O que está passando? Como é que foi seu dia? E aí eu pudesse falar, ele pudesse me ouvir, eu pudesse compartilhar com ele. De repente, pai, vamos dar uma volta, né? Vamos conversar um pouco. E a gente vai andar um pouco, a gente vai conversar, enfim. Isso é partilhar da presença. Não importa o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso é partilhar da presença, é estar junto, né? Então, muitas vezes falta essa comunhão. Muitas vezes a gente só se aproxima de Deus para realmente falar e desejar alguma coisa. Ou seja, a oração é movida pelos nossos instintos e pelos nossos desejos, e não pela comunhão com Deus. Se nós entendêssemos que a oração é muito mais sobre nós do que sobre Deus, se nós entendêssemos que o benefício da oração é muito maior para nós do que para Deus, talvez nós nos debruçássemos mais diante da oração. A gente não consegue perceber que a oração é graça de Deus. Nós não teríamos o direito nem de falar com Deus, né? Mas Ele nos possibilita dialogar, conversar e aprender com Ele. Então, irmãos, diante desses pontos sobre a oração, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo o momento em que Jesus está com os discípulos e de repente ele sobe em um monte. A gente não sabe exatamente que monte, mas a gente entende que ele estava em um local um pouco mais acima das pessoas, porque ao seu redor estavam os discípulos e todas as pessoas que o seguiam. Então de repente ele começou a dialogar e ensinar e ministrar às pessoas os seus ensinos no momento que a gente chama de o Sermão da Montanha, e foi onde ele especificou uma das maiores lições, enfim, dos evangelhos. E dentro desse Sermão da Montanha, onde ele fala as bem-aventuranças, onde ele fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, que ele fala sobre tantas questões como o homicídio, o adultério, o divórcio, o juramento, vingança, o amor aos nossos inimigos, ajuda aos necessitados, enfim. Ele fala sobre todas essas questões. Ele fala também sobre a oração. E é sobre ela que eu queria olhar nesse primeiro momento, nessa primeira parte, tá? Então eu queria que vocês abrissem aí em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso número 5. E nessa primeira parte nós vamos refletir um pouco sobre os versos de número 5 ao número 8. E no próximo momento nós vamos do 9 ao 14. Nós estamos sempre diante da oração mais conhecida do mundo, que é o Pai Nosso, né, que vem logo após esse primeiro momento que nós vamos dialogar aqui. Mas nós oramos e às vezes nós não compreendemos o que realmente significa a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, Ele não nos ensinou para que nós pudéssemos estar repetindo ela como um mantra que fica constantemente repetindo. Não, a oração do Pai Nosso é um exemplo. Eu vou falar mais sobre isso em outro momento, mas é um exemplo de oração, de como nós devemos orar, né? Tá, então, vamos lá. Você conseguiu colocar para mim, Ramon, o slide aí? Eu coloquei o texto bíblico apenas para a gente poder acompanhar alguns trechos, tá?
Então vamos primeiro fazer uma leitura, tá? E o texto diz assim, pode só deixar parado nessa tela, Ramon, eu vou fazer a leitura aqui. Leiam comigo. Jesus então disse, enquanto vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Aí está o texto. Consegue apagar essa luz aqui para mim? Muito bem. Tá? Meus irmãos, Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, uma das mais belas orações, Jesus então ele faz um preâmbulo, um preparo para as pessoas entenderem a importância da oração e como deveria ser a nossa oração. Então Jesus ele começa dizendo, e quando orarem? Olha que interessante como cada palavra tem significado no texto bíblico. Jesus não diz assim, e se vocês orarem? O que ele disse? Ele diz, e quando vocês orarem? Jesus estava dizendo, e eu já deixando claro para os irmãos, que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração, talvez eu repita isso num outro momento, a oração do Pai Nosso não é uma oração para descrentes. Um descrente, uma pessoa que não crê no Evangelho, não entende o sacrifício de Cristo e que não segue os preceitos de Deus, ele pode até orar. Mas a oração não vai ter o mesmo significado que tem para um crente, para um cristão, que realmente é um cristão em Cristo, remido por Cristo. Jesus ensinou os discípulos, principalmente, a orar essa oração. E aqueles que ali estavam seguindo a Ele. Então, ele diz, e quando vocês orarem, não se vocês orarem, ele diz, não sejam como os hipócritas. Interessante quando nós pensamos na palavra hipócrita, eu acho que eu coloquei o significado, dá um enter para mim. Tá bom. Acho que vai ficar bem pequenininho, dá para ver. A palavra hipócrita, eu vou ler aqui, depois eu vou explicar melhor para os irmãos. Hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente outra, pensa outra, que dissimula a sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso ou simulado. Jesus fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Nós, seres humanos, nós temos uma característica de querer ser ou parecer aquilo que não somos. Então, Jesus ele fala, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Algumas versões, talvez a sua, se você estiver aberto aí, fala os fariseus. Todos estão hipócrita? Tem algum fariseu? Não. Tem algumas versões que falam os fariseus, que tinham esse hábito de ficar orando nas esquinas, ou orando em pé nas sinagogas. Então assim, as pessoas quando iam orar, elas oravam nos seus lugares, mas os fariseus, ou esses que são ditos como hipócritas, elas ficavam em pés e oravam para que todos pudessem ver sua eloquência na oração. Ou oravam nas praças para que todos pudessem ver ali que estavam orando. O hipócrita, no período da Grécia, eles usavam em algumas apresentações teatrais, vocês já devem ter visto isso, uma máscara que ela tem um palitinho assim, e aí tem uma máscara na ponta, que ela tem uma expressão, e às vezes essa máscara pode ser uma máscara sorrindo, ou uma máscara triste, ou enfim. Então você está numa expressão, quando você coloca aquela máscara ali representa a sua expressão do momento. Então você põe e tira uma máscara. Você põe aquela máscara, aquele não é você, aquela não é a sua expressão, aquele não é o seu sentimento no momento, mas você colocou aquela máscara, é o que está refletindo
fazendo ali naquele momento. Então, isso era usar de hipocrisia. Então, ou seja, eu estou me colocando como algo que eu não sou. Bom, eu estou com essa máscara aqui, né? Então, vocês não sabem se eu estou rindo ou se eu estou triste ou se eu estou, enfim, não sabem como eu estou. O que está refletindo é realmente essa máscara que está diante de mim, né? Então, Jesus deixa muito claro, não seja como essas pessoas, porque essas pessoas, elas fazem para ser vistas pelos outros. Elas não são isso. Elas estão ali orando, né, pelas praças, mas elas realmente não são essas pessoas que realmente oram de verdade, oram com fervor, com verdade. Essas pessoas estão se fazendo nessas pessoas, elas não realmente são. Então Jesus fala, não sejam como elas. Pode voltar para mim, o slide anterior. Pois asseguro que elas já receberam sua plena recompensa. Essas pessoas que oram nas praças, que ficavam orando em pé diante das sinagogas, para serem vistas pelos outros, elas já receberam a recompensa delas. Que recompensa é a dessas pessoas? Olha como ele ora bem. Nossa, é um homem e uma mulher de oração, né? Olha, então qual é a recompensa dessas pessoas? É a recompensa humana. Às vezes nós temos um exemplo, um culto de oração, um encontro de oração na igreja, e às vezes você não está muito afim de vir. E aí você pensa, poxa vida, mas os irmãos vão estar lá, o pastor vai estar lá, se eu não tiver, poxa, eu participo da igreja, mas se eu não tiver, então, eu vou lá, né? Então você não está vindo realmente de coração, você está vindo para ser vistos pelos outros que você também participa, que você também ora, que você também participa desses momentos de oração. O seu objetivo não é estar na presença de Deus, mas o seu objetivo é realmente que as pessoas vejam que você também ora, que você também participa, né? Qual vai ser o seu galardão nessa situação? As pessoas vão falar, né? Pessoa de oração, né? Vem nos cultos de oração, olha, está ali de joelho, está orando, enfim. Então, ou seja, você já recebeu o seu galardão, humano. Por quê? Isso não tem galardão de Deus, porque você está fazendo para ser visto. Então, ou seja, primeira instrução, antes de Jesus falar sobre a instrução do Pai Nosso, não sejam hipócritas, sejam verdadeiros. Sejam quem vocês realmente são. Não permitam que a hipocrisia tome conta de vocês, porque senão isso não vai ter serventia de nada. Não tem recompensa sobre essas suas ações. De nada valem. E aí, continua dizendo, ele disse então, quando vocês orarem, não sejam. Primeiro, tá? Então no verso 5 fala, quando vocês orarem, não sejam. Aí o próximo verso, pode dar um enter para mim. Mas, quando vocês orarem, tá? E aí fala, quando você orar, faz o quê? Então, não façam, não sejam assim, mas façam e sejam assim. Ele vai falar agora Jesus. Mas, quando vocês orarem, dá um enter para mim, Ramon, na próxima. Isso. Mas quando você orar, o que ele fala? Vá para onde? Vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto te recompensará. Esse texto é muito belo, irmãos. Ao longo da história, né, houve muitas crenças sobre diversos ensinamentos de Jesus. E houve um grupo de pessoas que entendiam isso como literal, que se reuniam e eles não oravam publicamente. Eles cantavam, eles compartilhavam suas experiências, seus testemunhos, mas eles não oravam publicamente. Quando terminava o culto, eles iam para os seus quartos e aí lá eles faziam suas orações. Não entenderam o que Jesus quis dizer e colocaram de forma literal o que o texto não está dizendo. Jesus, ele deixou claro para nós que o que vale de verdade não é o que as pessoas veem, mas é o que Deus vê. Que Deus, ele não nos conhece só pelo que nós fazemos, mas conhece a intenção do nosso coração. É difícil ser falso com Deus. Você pode ser falso com seu irmão, você pode ser falso com seu cônjuge, você pode ser falso com seu pai, com a sua mãe, mas é difícil ser falso com Deus. Porque a Bíblia diz que ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Ainda que o pensamento me chegue à mente ou a palavra me chegue à boca, ele já sabe. Ele sabe o que nós vamos falar, ele sabe o que nós vamos pensar, ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Não é difícil ser falso com Deus. Por isso que às vezes nas nossas orações nós precisamos ser sinceros ao falar com Deus e falar o que nós de verdade sentimos. Falamos ontem, hoje, brilhantemente ministrando a aula bíblica, o Rubens mencionou mais uma vez
sobre o Salmo de Asaf, que eu comentei ontem, e é interessante como que ele chega diante de Deus e ele não fala assim, ó Deus, eu amo o meu irmão, Deus, eu sei que o meu irmão prospera e tal, mas eu quero o bem do meu irmão. Não, ele descarrega tudo que ele estava sentindo em Deus. Deus, eu estou sentindo aqui, Deus, uma ira no meu coração, porque o meu irmão prospera e eu não prospero. Olha o meu irmão que ele está passando, o ímpio, perdão. Olha o ímpio que ele está passando. Eu não aceito isso, Deus, eu não consigo lidar com isso. Enfim, ele abre o coração. E às vezes nós chegamos diante de Deus para orar e nós queremos florear e fantasiar. Ai Deus, o meu vizinho, ele está tocando música muito alta. Eu amo o meu vizinho, eu quero o bem do meu vizinho. Você sabe, né, Deus? Enfim, o que eu sinto pelo meu vizinho. Fica tocando funk até tarde. Né? Na verdade, você quer tocar uma pedra no telhado do seu vizinho, mas não, você fica, né? Então, não, às vezes a gente tem que falar, Deus, eu não suporto mais esse meu vizinho. Esse meu vizinho está tirando a paciência, eu não suporto, tenha misericórdia dessa pessoa, porque se eu que tiver que ter misericórdia, eu não vou conseguir ter. É abrir o coração e falar o que você realmente sente. Sabe? Às vezes você está diante de Deus, você teve uma discussão com seu esposo, sua esposa, Deus, eu não estou aguentando mais. Às vezes, você, em vez de você falar diretamente com seu cônjuge, fala para Deus primeiro. Deus, eu não suporto mais esse homem, Deus. Deus, eu não suporto mais essa mulher, Deus. Eu não suporto isso que ele faz, isso que ela faz. E põe para fora, põe para Deus o que você está sentindo. Meu Deus, não estou mais aguentando meu filho, não estou mais aguentando meu pai, minha mãe, põe para fora o que você está sentindo, porque Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, você sabe que eu amo a minha esposa, você sabe que eu amo tudo que ela faz. Deus conhece o seu coração, sabe que tem diversas questões que você não aceita, que você não se sente bem, que te deixa irado. Então, às vezes, nós precisamos nos colocar de forma sincera diante de Deus. E eu volto nesse que está sendo mencionado aí desde ontem, nesse salmo, porque num dado momento que ele está irado, ele fala, bom, mas quando eu entro na presença de Deus, na sua presença, eu sinto paz, eu sinto que realmente o Senhor é tudo que faz sentido nessa vida. Então, quando você chega e descarrega tudo em Deus, a ira, tudo que você está sentindo, Deus, eu não suporto o meu patrão, eu não suporto o meu chefe que tira a minha paciência, enfim, é um momento de Deus realmente, depois que você põe tudo para fora, traz o refrigério. Na psicologia a gente fala que existe a cura pela palavra, às vezes só o fato de você falar, só o fato de você colocar para fora o que você está sentindo, isso já nos faz bem. Claro, colocar para fora com a pessoa certa, porque dependendo com quem você coloca não dá certo. Se a pessoa vai falar para outro, ela vai te criticar, ela não vai te ouvir, enfim, pôr para fora. E a gente sabe que quando a gente põe para fora diante de Deus, não existe pessoa mais certa para a gente poder abrir o nosso coração. Né? Então, o interessante é que Deus conhece o nosso coração. Então, Cristo nesse momento, Ele fala, perceba a motivação do seu coração. Porque não adianta você tentar enganar a Deus. Você pode até convencer as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Então Ele fala, vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai em secreto. Eu gosto muito de pensar nisso, porque quando eu estou aqui orando, as pessoas estão me vendo. As pessoas estão aqui comigo. Às vezes, se você entrar no seu quarto para orar, às vezes nem as pessoas da sua casa vão saber que você está lá. Você está sozinho dentro de casa e a ideia de entrar no quarto não é que você, então tem que entrar para o quarto. Não, irmão, pode orar na sala. Pode orar no seu quarto com as portas fechadas. Você pode orar. A ideia do texto é que você possa ter um particular com Deus. Não importa onde, mas é um momento... Pega uma água para mim, alguém? Um copinho de água, por favor. Que você possa ter um particular com Deus, onde você possa realmente se manifestar a Deus quando ninguém sabe que você está se manifestando. E o intuito do seu coração é simplesmente estar ali. Se você entra no seu quarto, que o quarto, como eu já falei, é uma referência, e ninguém sabe que você está ali, qual é o objetivo de estar ali? Mostrar para alguém, mas ninguém sabe que você vai estar ali. É que alguém veja você orando? Não, ninguém sabe que você está orando. O objetivo de estar ali é simples e puramente estar na presença de Deus. É você realmente se manifestar ali no secreto com Deus. E aí a motivação do seu coração é puramente estar com Deus. Quando o texto bíblico ele diz, ore ao seu pai que o seu pai te recompensará. Eu gosto de pensar que quando nós fazemos para que as pessoas possam ver, a recompensa é os olhares das pessoas.
Mas como nós sabemos, os olhares das pessoas não se comparam ao olhar de Deus. E o que as pessoas podem nos oferecer está longe do que Deus pode nos oferecer. Eu gosto de pensar que quando nós nos manifestamos publicamente, quando nós nos manifestamos diante das pessoas, só o que nós temos a receber é o que elas podem nos conceder. Quando nós nos manifestamos diante de Deus, aí nós estamos nos colocando diante do que Ele pode nos oferecer. Então, quando nós nos manifestamos a Deus no secreto, eu me manifesto a Deus no secreto. Quando eu estou em público, aí Ele se manifesta através de mim aos outros. Então, eu me coloco no secreto para estar com Deus. Quando eu estou no público, quando eu estou diante das pessoas, não é as pessoas que vão se manifestar para mim. É Deus que vai se manifestar através de mim às pessoas. Isso é o que faz toda a diferença, às vezes, em um louvor, quando você está louvando, quando você está ministrando, quando você está cooperando, fazendo alguma coisa, quando você está desenvolvendo algo no seu trabalho. Por quê? Porque você se manifestou a Deus no seu secreto. Você esteve na presença de Deus, você compartilhou seus sentimentos com Deus. E aí quando você está no seu trabalho, quando você está na igreja, quando você está no meio da sua família, aí é a hora de Deus se manifestar através da sua vida para abençoar as pessoas, para poder te auxiliar a fazer melhor aquilo que você faz. Amém, irmãos? E o texto continua dizendo, pode dar mais um para mim? Verso 7. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Quando falam aqui os pagãos, está se referindo às pessoas que criam em outros deuses. Essas pessoas, eles ficavam constantemente repetindo aquilo que eles queriam, constantemente, acreditando que por muito repetir e por muito falar, seu Deus iria se manifestar. Quando Elias estava diante dos pagãos que estavam buscando a manifestação de Baal, eles oravam, falavam, pediam e nada de uma manifestação. E foi aí que, com um ato singelo de Elias, ele simplesmente fez uma simples oração e Deus se manifestou. Então todos viram que realmente o Deus de Elias se manifestava, que era o Deus de Elias quem se manifestava, o Deus verdadeiro se manifestava naquele momento. Então, os pagãos acreditavam que por muito falar é que seriam ouvidos. E aí Jesus já vem antes da oração do Pai Nosso e ele fala, não acreditem que só por vocês ficarem repetindo, vocês vão ser ouvidos. Porque Deus, ele realmente sabe, né? E aí o verso número 8 diz, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Porque o vosso Pai sabe o que vocês vão pedir antes de vocês pedirem. Então não é de ficar repetindo, falando a mesma coisa, que nós vamos ser ouvidos. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que nós queremos. Então, às vezes você pega um exemplo, o próprio Pai Nosso, e você fica repetindo o Pai Nosso como simples palavras que não têm profundidade e não tem verdade no que você está falando, no que você está orando. Vai ser palavras lançadas ao ar. Porque Deus sonda o nosso coração, sabe as motivações do nosso coração, e é a partir do que está no nosso coração que Ele realmente se manifesta retribuindo aquilo que nós pedimos. Então, ou seja, não é por muito falar, não é por muito pedir. Nós vemos algumas religiões, às vezes usam os seus terços e orações específicas que ficam repetindo, se encontram e repetem. Aquilo às vezes não tem nenhum sentido verdadeiro. Aquilo são simplesmente palavras repetidas. E é Deus quem conhece o nosso coração. E por conhecer o nosso coração, é que Ele se manifesta através de nós. Amém? Nós precisamos colocar dentro da oração, nós vamos entender que a oração, ela não é uma oração apenas de palavras, mas de sentimentos e de buscar comunhão. Nós precisamos entender que a oração, ela não é pelos outros. Nós não temos que orar para que os outros possam ver. Nós precisamos orar pelo desejo de estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus, não importa se alguém está vendo, se alguém sabe, não importa. Eu simplesmente quero estar
na presença de Deus. A oração está muito mais relacionado à comunhão do que apresentar a Deus uma lista de supermercado, né? Deus, ó, é o seguinte, eu trouxe aqui a minha listinha e aqui está escrito as coisas que eu preciso. Então vamos lá, Deus, ó, eu preciso que o Senhor me abençoe no meu trabalho, eu preciso também que o Senhor abençoe a minha vida. Deus, me abençoe no meu trabalho, Deus, prospere a minha vida. O Senhor está vendo como é que está difícil, enfim. Então a gente faz meio com Deus uma lista de supermercados, como se Deus tivesse que atender todos os nossos pedidos quando nós não colocamos Deus na parede, né? Ó Deus, até apresentamos condições, ó, eu sou dizimista, ó Deus, eu estou sempre aos domingos na sua casa, né? Deus, eu te louvo, Deus, ó, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então você sabe que o Senhor está em dívida comigo, né? Você agora tem que me abençoar, né? Tem que retribuir tudo que eu estou fazendo para você. Então, às vezes nós vemos Deus dessa forma, né? Porém, na verdade, nós precisamos nos apresentar a Deus em busca de comunhão, né? É interessante que em Gênesis 3, versículo 8, fala que Deus, ele andava pelo jardim. Ele buscava saber com Adão como havia sido o dia dele, como, né, conversar com Adão. Então eu fico imaginando Deus, ele vindo até o jardim para poder conversar com a sua criatura, né? Olha que honra, né, conversar com o Criador. Olha que honra, né, você poder conversar com aquele que é o dono de tudo, que sabe de tudo, que tem todo o poder, enfim, o Criador dos céus e da terra, né? Às vezes a gente se sentiria honrado de sentar junto com alguém que nós admiramos, né? Sei lá, a pessoa que você admira, seja um músico, seja um profissional da sua área que você admira muito, sei lá, com o presidente do país. Alguns não iam querer sentar com ele, né? Mas enfim, outros poderiam querer sentar, seja qual for. Mas assim, a honra de poder estar diante de alguém e poder aprender ou poder, enfim, estar com essa pessoa. E pensa em um cantor muito famoso, que as pessoas correm por aí para poder ver e estar com ele. De repente ele falou, entra aí no meu camarim, senta aí, vamos conversar um pouquinho. Então o que você ia se sentir? Você ia se sentir honrado em estar conversando com essa pessoa, porque é alguém grande, é alguém que tem um destaque, né? É alguém que tem uma evidência. Então ter a honra as pessoas às vezes pagam ingressos e ficam lá distantes para poder só ver aquela pessoa que admira. Enfim, imagina você sentar lado a lado e tomar um café com essa pessoa, né? Poder conversar com ela. O problema é que às vezes a gente não entende o quão grande, o quão poderoso e quão importante e especial para nós é Deus. Às vezes nos falta essa noção. Porque se nós entendêssemos quão grande, quão poderoso, quão maravilhoso Deus é, a gente não ia querer sair da presença dele em momento nenhum. Nenhum momento. Imagina uma pessoa que você tem uma dívida enorme para poder pagar, essa pessoa vai e paga essa dívida sua. Essa dívida ia te levar à morte. E essa pessoa fala, não, não vou morrer não. Não vai morrer não, vai viver. Eu pago essa dívida para você. Né? E aí, de repente, o que você queria fazer? Poxa, ser grato eternamente. Eternamente pelo que essa pessoa fez por você. E sempre que você pudesse, você com certeza ia querer estar na presença dessa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, dialogar e ter comunhão com essa pessoa que fez tanto por você, né? Se a gente fala que ama, a gente com certeza vai querer estar na presença. Difícil você falar que eu amo alguém e você não quer. Não, eu amo essa pessoa, mas eu não quero ver nem pintado de ouro, nem pintado de... Não quero, eu amo, mas lá do outro lado, lá longe, né? Não, se você ama de verdade, você quer perto. Se você ama de você fala, não, eu amo minha esposa, então você quer perto. Então você quer estar junto. Não, eu amo meus irmãos. Então você procura qualquer coisa para poder estar misturado com seus irmãos, misturado com as pessoas, seus amigos, com as pessoas que você ama. Quem ama quer ter comunhão. Quem ama quer estar na presença. Então como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não compartilho ou eu não desfruto da presença dele? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não compartilho daquilo que ele tem a dizer? Ó, eu te amo, mas não gosto muito de ouvir o que você tem a falar, não. Nem gosto de te ouvir, na verdade. Eu te amo, mas assim, não quero nem saber do que você pensa sobre mim, do que você pensa sobre o mundo, do que você pensa sobre as coisas. Não, se você ama a pessoa e você sabe que essa pessoa te ama, você vai se abrir para que essa pessoa possa realmente dizer o que ela pensa sobre você, porque ela sabe que ela vai falar em amor. E você vai poder ter liberdade para poder compartilhar o que você sente para essa pessoa, porque você sabe que você a ama e ela te ama. Então, assim, entra em conflito se a gente disser que nós amamos a Deus, mas nós não buscamos ter comunhão com Ele. Eu amo a Deus, mas eu só oro na igreja.
Eu amo a Deus, mas assim, eu de verdade, eu só realmente elevo a minha voz para Ele na hora dos cultos, lá quando fala, vamos orar. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus e eu amo o sacrifício que Jesus fez por mim. Ah, mas eu só abro a Bíblia lá na hora que vai ler a palavra lá. Ó, eu abri a Bíblia hoje, domingo, quando Eliseu falou, ó, vamos lá ler Mateus e tal. Foi a única vez que eu abri a Bíblia essa semana. Mas é o seguinte, mas eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo o sacrifício que Ele fez por mim. Né? Bom, essa semana aqui, deixa eu ver quanto tempo que eu passei com Jesus em oração, ali no secreto, tendo um momento com Ele, em oração, em leitura bíblica, sabendo o que Ele tem para mim, o que Ele tem para minha vida. Deixa eu ver, eu pensei, poxa, eu não parei nem 5, nem 10 minutos especificamente para poder ter um momento com Ele. Ah, mas eu amo a Deus. Faz sentido, né, irmãos? Será que a gente não entraria naquela situação da hipocrisia que nós vemos aqui agora? De a gente se manifestar e falar que a gente é algo que na verdade a gente não é? A gente está falando só da boca para fora. Já ministrei aqui sobre Pedro, quando Jesus falou tudo que ele ia passar. E Pedro vai e fala, não, Jesus, não importa o que você passar, eu vou estar com você. Todas as situações, estou contigo. E aí Jesus falou, Pedro, você não sabe de nada, Pedro. Mal sabe você que daqui a pouco você vai me negar 3, não é uma só não, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Falou daqui, ó, só da boca para fora, não falou de verdade. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas assim, para estar com você e carregar a cruz com você, não dá, né, Jesus? Tomar chicoteada, não. Eu quero estar aqui com você quando todo mundo está te seguindo. Você está famoso, está todo mundo te seguindo, eu estou do lado do mestre. Eu sou um discípulo de Jesus, né, o Todo-Poderoso, que fala as palavras. Eu estou do lado do Jesus que faz milagres. Está do lado do Jesus que carrega a cruz e que toma chicoteada e que vai ser crucificado? Esse fraco. Não, eu estou do lado do forte, do Todo-Poderoso, do que faz milagres, do Filho de Deus. Então nós precisamos ter verdade no nosso coração, e não só ter verdade no nosso coração, nas nossas palavras e nas nossas ações. Porque senão de nada vale. Hoje nós falamos na escola bíblica. Não vale nada você falar que é sem ser. Não adianta nada, irmãos. Pode falar que você é. Eu sou cristão. Eu sou cristão em Cristo. Tenho Cristo no meu coração. Cristo sacrificou por mim, eu sou remido pelo seu sangue, enfim. Recebi a salvação, mas não tem comunhão com Ele. Mas não partilha da palavra dEle. Mas não vive e não pratica o que Ele diz para você praticar. Irmão, não vale muita coisa. Que Deus possa nos auxiliar a viver e praticar aquilo que Ele nos ensinou. E com verdade no nosso coração. Porque não dá para enganar. Ele conhece o nosso coração. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vou concluir essa mensagem com uma oração. E aí nós vamos mais uma vez louvar a Deus. Que Ele possa nos abençoar e nos levar além de tudo que nós já vivemos, tudo que nós sentimos, porque precisamos de mais. Amém? Deus, te louvamos, Senhor, por essa sincera... Nós te pedimos que o Senhor nos auxilie a ser verdadeiro em nossas palavras, em nossas ações, que nós possamos, Senhor, praticar, Senhor, o que nós dissemos, Senhor. Falamos que te amamos, então que nós possamos partilhar a comunhão com o Senhor, com o amor de nossas vidas, Pai. Que nós possamos valorizar o teu sacrifício, Deus, com verdade no nosso coração, Senhor. Não com hipocrisia, Senhor. Não fazendo, Senhor, não estando na tua presença, não orando, não partilhando, Senhor, o que o Senhor faz por nós, para que os outros possam ver, mas de verdade, com verdade no nosso coração, Senhor. Trazendo as palavras verdadeiras do nosso coração e não as repetições sem sentido nenhum, Senhor, mas realmente o que nós sentimos e o que nós somos. Em nome do teu Filho, te louvamos, te agradecemos. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor mais uma vez e logo mais vamos aos nossos lares abençoados pelo Senhor. Que essa palavra ela possa seguir ruminando no seu coração, mas não permita só que essa palavra ministre ao seu coração ao longo da semana. Que você possa se debruçar mais vezes, porque há muito que refletir no texto bíblico. Amém? Está diante de você, está no seu lar. Talvez os irmãos tenham até mais do que uma Bíblia, então é importante a gente abrir e meditar nela. Amém?